Vamos aqui para um exercício simples, mas muito interessante e rico para outros. Sim, sim. Era aqui um exercício da gestão matemática do meu canal. Era palestras e cursos. Compartilha, se inscreva, comentários, likes. Me ajuda, eu te ajudo. São centenas de vídeos, aulas com conteúdo básico da matemática e para o ensino superior. Vamos lá. Calcular o volume do cone reto, porque é reto, porque a altura faz com o plano da base o ângulo de 90 graus. Por isso que é reto, isso é importante. Representado pela figura. Considere a altura, esta aqui que é a nossa altura, de 10 decímetros. Ok. E o raio que está aqui, considerar de 5 decímetros, era. Isso. Qual o volume do cilindro, considerando a mesma altura e raio do cone? Opa! Pede, né, calcular o volume do cone, né, reto, representado na figura, que tem altura 10 centímetros e raio 5 decímetros, quer dizer, decímetro e decímetro, mas está pedindo qual o volume do cilindro, considerando a mesma altura e raio do... Olha que beleza, olha, é um exercício maravilhoso. Ok, perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer de algumas maneiras. Primeiro, vamos calcular o volume do cone. Cone. Certo? Vamos fazer alguns cálculos. Podia ir direto, tá? Poderia ir direto. Vamos fazer uma relação muito legal. Como é que se calcula o volume do cone? O cone é 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Ok? Ok. Certo? A gente não vai determinar o volume e dar valor para π. Como não foi nem mencionado, o π continua. Então, vamos ver quanto dá esse volume do cone. Vamos deixar em π. Como não está pedindo para a gente fazer valores aproximados, a gente vai fazer isso. Então, eu vou ter 1/3 de π, que está aqui, continua. O raio, quem é? 5. Então, aqui vai dar 25, não é isso? Porque o raio é 5. 5 ao quadrado, 25, vezes a altura, que é 10. Ok? Você não sabia que a fórmula é esta para calcular o volume do cilindro, ou do cone? Aham. Então, o nosso volume do cone será... Olha lá, vamos multiplicar, ó. 25 vezes 10 dá 250, dá 250. Π, tá lá o π, continua o π, sobre 3. E a gente não vai fazer essa divisão, não. Ok? Tudo isso em quê? Em decímetros cúbicos, porque volume é unidade cúbica ou em litros, tá? Então, este é o nosso cálculo do cone. Mas não está pedindo o volume do cone, está pedindo o volume do cilindro. Ah, perfeito, perfeito. Mas por que eu coloquei o cone? Então, porque eu quero fazer uma relação legal. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai calcular o volume do cilindro. Vou abreviar. C agora vai ser cilindro. O volume do cilindro, como é que se calcula, galera? É π, a área da base, né? πr ao quadrado, vezes a altura. Aham. Também não foi dado o valor de π, vai ficar assim. Lembra disso? Aham. Aí o volume do cilindro vai ser o π, certo? O raio é 10, porque ele está falando que as medidas são as mesmas. Quer dizer, o raio é 5, né? Decímetros, 5 ao quadrado, 25, vezes a altura, que é a mesma, porque ele fala que é a mesma. Na verdade, a gente queria só isso aqui. Então, o volume do cilindro é isso aqui, 25 vezes 10, que dá 250.
Então, vai dar 250, né? Π, o π continua, porque não foi dado o valor de π, o que? Decímetros cúbicos. Ok? Está aí, então, calculado o valor do nosso volume do cilindro, que é o que está pedindo. Ok, acabaria aqui. Certo? Era isso aqui que era para fazer. Não era nem para fazer mais nada ali, né? Deixa eu mudar de cor, que essa cor aqui é horrível. Olha só. Não era nem para fazer mais, não era para fazer isso. Mas era. Se não era para fazer isso, por que você disse? Sim, olha. Mas só para fazer essa relação. Eu fiz aqui só para lembrar, para quem nunca viu, esta relação. Qual é a relação de a área, o volume do cone e volume. Olha, quem é o volume do cone? É 1/3 do volume do cilindro. Por isso que a fórmula é 1/3. Ou seja, se eu prolongar isso aqui, as nossas chama geratrizes, fazer isso aqui. Ou seja, um cilindro que tem altura 10 e raio 5 cabem 3 cones onde a altura e o raio é o mesmo. Ah, legal, não é isso? É isso mesmo. É por isso que eu acabei fazendo isto. Ou seja, o volume do cilindro bastaria pegar o quê? 3 vezes o volume do cone. É isto que acontece. Entendeu? Por que que dá 250? Porque, olha, como o volume do cilindro é 3 vezes o volume do cone, considerando o cilindro com as mesmas medidas de altura, que é o que está no texto. Então, vai ficar 3 vezes o quê? 250 π sobre 3, é o que a gente tinha. Aí simplifica, simplifica, por isso que deu 250 π decímetro cúbico nesse caso, que é medida. Certo? Ok? Perfeito? Então, eu elaborei o contexto exatamente para dar conta disso. Fazer essas duas relações, porque a gente fica fazendo, a gente faz direto, mas está aqui, né? O volume do cilindro, ele é 3 vezes o volume do cone. Ou seja, por isso que a fórmula, né? As fórmulas, aqui, ó, a fórmula do cone é igual à fórmula do cilindro, só que o quê? Dividido por 3. Por quê? Considerando a altura mesma para os dois e raio, cabe 3 volumes desse no cilindro que tem essas mesmas medidas. Legal, não é isso? Muito bacana. É? Então, gostou? Ah, não esqueça de fazer o que eu já pedi, hein? Aham, legal. Abraços.